Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Hoje é quinta-feira e estamos iniciando uma jornada de clamor durante 10 dias. E você não pode perder, acompanhe aqui com a gente no Lugar de Paz todos os dias de segunda a sexta às 5:30 da tarde. Nós estaremos aqui no programa intercedendo, clamando a Deus para que Ele intervenha em nossa vida, na nossa família e que nós possamos intensificar a nossa vida de oração, buscando mais de Deus, mais consagração e mais da presença do Espírito Santo na nossa vida. E para você conhecer um pouquinho mais deste projeto e dessa jornada de clamor, eu convido você para acompanhar este vídeo. A palavra de Deus revela de maneira clara e profunda quem é o Espírito Santo e qual é a sua missão. Ele não é somente uma força impessoal ou uma influência invisível. O Espírito Santo é Deus atuando de forma real e pessoal na vida humana. Jesus declarou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo nos ensina quando abrimos a Bíblia, tocando o nosso coração. Ele fala em nossa consciência, nos orienta e direciona os nossos caminhos. Ele testifica de Cristo e nos lembra das palavras do Pai. Quando faltam palavras na oração, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E como todo amigo verdadeiro, pode até se entristecer conosco, porque nos ama. Desde a criação, o Espírito estava presente no nascimento de Jesus, no seu batismo, em seu ministério, na ressurreição e continua atuando hoje na vida de cada um que permite ser transformado. Em um mundo cheio de incertezas, não estamos sozinhos. A promessa é clara, Ele estará conosco para sempre. Conhecer o Espírito Santo é abrir espaço para um novo nascimento e permitir que Deus habite em nós. Hoje é o primeiro passo, que Ele encontre em seu coração um lugar para morar. Iniciamos agora uma série, O Espírito Santo na Minha Vida, e o tema de hoje é Quem é o Espírito Santo? E o texto que eu vou ler para você está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, palavras de Jesus a Nicodemos. Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja bem, Jesus está dizendo que é necessário nascer da água e Espírito. Ou seja, o batismo nas águas subentende também o batismo com o Espírito Santo. Não há uma separação, é claro, a menos que a pessoa ela não tenha sido convertida genuinamente. Mas a partir do momento que a pessoa se converte genuinamente, ela recebe o Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo se manifestando poderosamente na vida de Jesus. Você se lembra lá no batismo, o céu se abre, o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba e o Pai diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me alegro." Portanto, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão trabalhando unidos desde os tempos eternos. E agora, após o pecado, eles trabalham unidos para nos redimir. E é necessário nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa ser batizado pelo Espírito. E essa deve ser uma experiência diária. E para que possamos ser batizados todos os dias, precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. A Bíblia revela que o Espírito Santo é um professor, portanto, ele ensina. O Espírito Santo ele tem o poder de se comunicar, ele pode nos comunicar, ele impressiona a nossa mente, ele fala conosco. O Espírito Santo pode ser entristecido quando nós negligenciamos ou, de alguma maneira, nos negamos a ouvir a sua voz. Ele pode ser entristecido. Nós podemos mentir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que, de fato, isto pode acontecer quando nós não vivemos de uma forma genuína e tentamos, de alguma ou outra maneira, ocultar algo a Ele. Sabe por quê?
nós não podemos ocultar nada para Ele, porque o Espírito Santo é um ser divino. A Bíblia nos ensina que existe um único Deus, mas são três pessoas distintas, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus, antes de ascender aos céus, ele fez uma promessa. E a promessa é que ele nos concederia o seu Espírito, o Espírito Santo. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso precisamos rogar, clamar, rogar pela unção do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, para que sejamos mais cheios do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria. Devemos permitir que Ele interceda com gemidos inexprimíveis quando nós oramos. Devemos abrir o nosso coração para que Ele impressione a verdade da palavra na nossa mente e nos modele, nos transforme. Portanto, nesta jornada que iniciamos hoje, eu convido você para estar aqui todos os dias de coração aberto, mente aberta, para que juntos possamos conhecer mais a respeito da natureza do Espírito Santo e mais a respeito de sua missão, daquilo que Ele faz por mim e por você. Eu quero aproveitar neste momento e compartilhar com você as nossas redes sociais para que você participe aqui ao longo desta jornada de 10 dias. Você pode entrar em contato conosco através do nosso Facebook, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. Nosso Instagram é @lugardepaz, o Facebook, facebook.com/lugardepaz, ou também através do WhatsApp aqui do programa. E o WhatsApp aqui do programa é 12 981 74 0122, tá bom? Mas antes de lermos os pedidos de oração, eu quero lhe oferecer um presente muito especial. Como o tema desta jornada é a respeito do Espírito Santo, nós lhe oferecemos a revista Esperança, edição Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você vai conhecer mais a respeito da natureza do Espírito Santo e também mais a respeito de sua missão. E isso é muito importante porque nós devemos desenvolver um relacionamento de amizade com a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, para que ele habite no nosso coração. Se você deseja receber essa revista e receber mais informações com base na Palavra de Deus a respeito da obra do Espírito Santo, aquilo que Ele é capaz de fazer em sua vida, capaz de fazer por você, entre em contato conosco através do telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu quero destacar que essa revista é inteiramente grátis, porque ela já foi paga pelo projeto Anjos da Esperança. Então ligue aqui, temos uma equipe pronta, vai lhe atender. Se você preferir, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O WhatsApp é 12, anote aí, WhatsApp 12 98244 4449, tá? Você será direcionado para preencher um cadastro e você vai receber essa revista em sua casa. E agora sim, vamos ler os pedidos de oração que recebemos e eu convido você para me acompanhar. Vejamos o primeiro pedido que aparece na tela e o primeiro pedido que nós temos é da Edna Duca. Graça e paz, amados. Peço oração por mim, pois tenho muitos problemas de saúde, pelo meu relacionamento de 40 anos que sempre foi conturbado e pelos meus filhos e netos para que aceitem a graça e o sacrifício de Jesus. Também pelos meus genros e nora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Edna. Vamos orar em primeiro lugar pela sua saúde, também pelo seu relacionamento, para que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, o que é muito importante, para que haja paz, harmonia, que haja espírito perdoador, porque num convívio entre marido e mulher sempre vai ser necessário ter essa disposição em perdoar. Isso é muito importante. Vamos orar também pelos seus filhos, pelos seus genros e pelos seus netos. Um grande abraço e muito obrigado por participar aqui do programa Lugar de Paz. A Márcia Valéria escreveu: oração pela minha família, mas principalmente por minha vida espiritual, pois sou a única cristã e tenho me sentido fraca. Márcia, receba aqui o abraço de toda a equipe do programa Lugar de Paz. Eu aprendi uma coisa com os desbravadores. Os desbravadores,
eu diria assim, é uma atividade da Igreja Adventista voltada para jovens de 10 a 15 anos. E com o Clube dos Desbravadores eu aprendi, ninguém fica sozinho e ninguém fica para trás. Então, na sua caminhada cristã, é importante que você encontre um grupo de apoio na igreja. É muito importante desenvolver amizade na igreja, relacionamento na igreja, um grupo de oração. E nós estaremos aqui no Lugar de Paz em oração por você. Nós estamos juntos nessa caminhada e Jesus Cristo nos encoraja a perseverarmos até o fim. E se perseverarmos até o fim, nós receberemos a coroa da vitória. Então nós não podemos deixar ninguém para trás. E eu quero encorajar você a continuar firme nessa caminhada, olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Um grande abraço para você e que Deus a abençoe ricamente. A Ieudete Cruz, ela diz: peço que em nome de Jesus continue nos dando força e poder por meio das orações dos irmãos. Acho muito importante a oração intercessória. Um grande abraço. Obrigada. Amém, Eudete. Inclusive, a ordem de orar uns pelos outros parte de Cristo. Cristo intercedeu pelos discípulos e também intercedeu por todos aqueles que haveriam de crer na mensagem pregada por eles. Ou seja, Cristo intercedeu por mim, Cristo intercedeu por você. E no Novo Testamento você vai ver Paulo dizendo, Tiago também dizendo, que devemos orar uns pelos outros. Inclusive, toda vez que você encontrar no Novo Testamento uns pelos outros, você vai conseguir entender qual é o propósito da igreja, né? E um dos propósitos da igreja, de fato, é que nós devemos orar uns pelos outros e nos fortalecermos mutuamente na oração com ação de graças, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom, louvado e bendito seja o nome do Senhor. E Eudete, um grande abraço e obrigado por participar aqui do programa. A Célia Campos diz: peço oração por mim, pela restauração da minha saúde e cura e pela minha família, por conversão, cura, libertação, união na família e pelas providências de Deus que precisamos em nossas vidas. Amém, Célia. Vamos orar por cura, libertação, para que haja paz de Cristo no seu lar, na sua família, o que é muito importante. Tá bom? Muito obrigado por compartilhar o seu pedido aqui no programa. Que Deus a abençoe ricamente. E agora, vamos ler as mensagens do Instagram. Você ainda não nos segue no Instagram? Vai lá, procure a gente. O nosso endereço no Instagram é @lugar-de-paz. Deixe lá o seu joinha, deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração. E aqui está o pedido da Cristiane Silva. Peço que ore por minha amiga Eliane, pois está passando por muitas tribulações. Que o Senhor Jesus dê a vitória a ela. Amém, Cristiane. Amigos, vamos interceder pela Eliane, amiga da Cristiane, está passando por tribulações, adversidades. E é sempre importante a gente se lembrar, Deus não quer que a gente sofra. Mas viver neste mundo de pecado já subentende que vamos sofrer. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permite aprender preciosas lições que não aprenderíamos se não fosse por meio da dor e do sofrimento. Lições de mais dependência dEle, mais confiança nele, mais amizade com Ele. E Ele se revela de um modo muito especial quando passamos por aflições. Nós temos a oportunidade de perceber a glória de Deus quando Ele se revela a nós naquela dificuldade, no olho do furacão, a gente diz assim. Então vamos passar por esses momentos com esperança, olhando sempre para Cristo Jesus, porque Ele tem nos sustentado. Um grande abraço, Cristiane, para você e vamos orar pela sua amiga, a Eliane. E agora o Francisco Filho. Peço oração pela minha mãe, que teve um AVC, para que Jesus cure o cérebro dela. Peço também oração pelo meu pai, que pare de fumar, e pelo meu irmão Francisco e seu genro Natan. Peço para que o Espírito Santo se revele a verdade que está na Bíblia. Amém, Francisco. Amigos, vamos orar pela mãe do Francisco. Ele acredita e eu também acredito que Deus é capaz de restaurar o cérebro da mãe dele. E vamos orar por essa cura, pela intervenção divina. E vamos orar também para que o Espírito Santo se revele a eles
e revele a verdade, porque a Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo nos fosse concedido, ele nos conduziria por toda a verdade. Um papel do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade. E ele nos conduz, nos ensinando, mas ele nos ensina através da palavra. É necessário que a gente abra a palavra e permita que o Espírito Santo nos conduza passo a passo para compreendermos, entendermos e assimilarmos a vontade de Deus para a nossa vida. E o último pedido aqui do primeiro bloco é da Marise Tenório. Peço oração por Elisângela, por libertação, cura espiritual, ansiedade e insônia. Ela também está enfrentando uma separação. Vamos orar, Marise. Anote aí, amigos de oração, o nome da Elisângela. Ela está passando por um momento bem difícil em sua vida, uma separação, tem questão de ansiedade, insônia, e tudo isso traz um peso, traz um sentimento muito ruim e até uma disposição ruim. Mas nós acreditamos no poder de Deus agindo e vamos orar pela recuperação dela. É necessário, Elisângela, fazer atividade física, se alimentar adequadamente e tentar desviar o pensamento daquilo que é tão ruim. Tentar. Paulo nos ensina a colocarmos o nosso pensamento naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que é virtuoso, e dessa maneira a gente vai atenuando, as dores e os sofrimentos, mantendo o nosso olhar com esperança em Cristo Jesus. Um grande abraço para você, Elisângela. Estaremos em oração por você. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu quero lembrar, ao retornarmos, teremos o nosso momento de oração. Não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta e que bom que você continua ligado aí na programação da Novo Tempo. Este é o programa Lugar de Paz e hoje estamos iniciando uma jornada de oração, uma jornada de clamor a Deus. Estamos clamando pelo batismo do Espírito Santo. No início do programa eu li o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, quando Jesus diz para Nicodemos que era necessário que ele nascesse da água e Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E para nós entendermos melhor quem é o Espírito Santo, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser divino com quem nós podemos ter uma amizade e um relacionamento. O Espírito Santo nos ensina, portanto, ele é um professor. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se eu estou fechado para a obra do Espírito Santo, dificilmente eu vou progredir espiritualmente. Portanto, ele deseja revelar o amor de Deus no nosso coração. E para que você compreenda mais a respeito de quem é o Espírito Santo, a identidade dele, a natureza dele e a natureza de sua obra, de sua missão, nós lhe oferecemos esta linda revista. É a edição O Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Esta revista foi preparada com muito carinho para você e ela tem alguns temas aqui que vão lhe chamar a atenção. Por exemplo, a obra do Espírito Santo no crente. Esta é a lição número 9. A lição número 10, o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Lição 11, batismo e plenitude do Espírito Santo. Capítulo 12, os dons do Espírito Santo. Estes e outros temas você encontra nessa linda revista. E você deseja que o Espírito Santo habite no seu coração, seja o seu professor, seu amigo, quer conhecer mais a respeito dele? Então entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 12 2127 3121. Ligue agora e você receberá esta linda revista em sua casa. Se você preferir, envie uma mensagem para o WhatsApp aqui da Escola Bíblica. O WhatsApp é 12 98244 4449. Apenas diga, quero a revista do Espírito Santo, tá bom? Essa revista foi paga pelo Anjos da Esperança, então você receberá em sua casa como um presente. E tenha certeza de que ela possui um conteúdo riquíssimo que vai, de fato, transformar a sua vida.
E dando continuidade ao programa, vamos ler agora os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo! Vamos lá então, a primeira mensagem é da Silmara. E a Silmara, ela diz: peço oração pela minha vida espiritual, pois tenho enfrentado grandes lutas e sou a única evangélica em casa. Peço também pelo meu filho Vinícius e pelo meu esposo Celso. Amo esse programa, uma bênção na vida das pessoas. Que Deus abençoe todos os intercessores, o pastor Fred e sua família. Amém, Silmara. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, Silmara. Que Deus abençoe os irmãos da sua igreja, a sua comunidade. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, seu esposo, sua família. E estaremos em oração pelo Celso. Muito obrigado por participar aqui do programa e nós desejamos que Deus, na pessoa do Espírito Santo, abençoe o seu lar. Um grande abraço para vocês. A Cíntia Barbosa diz: peço oração por mim, pois estou passando por um deserto. Embora seja o momento mais difícil da minha vida, tem sido de maior comunhão com Deus. Que eu permaneça firme e que esse período seja para que Deus me molde para o melhor. Peço também por minha família e para que eu seja luz por onde passar. Que pedido lindo, Cíntia. Vamos orar e nos unir em oração por você, amigos de oração. A Cíntia está atravessando um momento difícil em sua vida, mas ela já consegue enxergar Deus agindo em todas as circunstâncias. E sabe, há momentos que Deus muda de fato a circunstância, mas em outros momentos Ele muda o nosso coração, Ele nos ensina preciosas lições. Eu me lembro dos momentos mais desafiadores que eu já vivi na minha vida. Eu me lembro da colportagem, quando eu tinha que vender livros para conseguir recursos para pagar a faculdade. Longe de casa, longe da família, passando Natal sozinho, aniversário sozinho, trabalhando de porta em porta. Mas naqueles momentos eu me lembro de uma experiência profunda com Deus, porque a gente buscava Deus com tanta profundidade, com tanto clamor, e eu me recordo desses momentos com saudade. Eu entendo o que você diz, Cíntia, que Deus lhe abrace, que você seja fortalecida no Senhor e vamos continuar juntos nessa caminhada. Um grande abraço e que Deus siga sendo o seu professor. Um grande abraço para você. E agora, a Marinalva Farias. Boa tarde, eu me chamo Marinalva e peço oração pela minha família, meu filho e esposo. Eu sou adventista, mas eles não são. Peço oração para que eles venham ter um encontro pessoal com Deus. Peço também oração por mim, pois estou com depressão. Amigos, vamos orar pela Marinalva, orar aqui pelo esposo, né, e pelo filho. Ela menciona que é a única adventista em casa. Sabe, Marinalva, neste momento é necessário que você continue se apegando a Deus, como você tem feito, através da oração, através da leitura da Bíblia. E em relação à depressão, eu menciono aqui, é importante destacar, a depressão é uma enfermidade e, como qualquer outra enfermidade, ela necessita de um acompanhamento, de um tratamento. E os médicos têm falado com muita frequência que o melhor medicamento para a depressão é atividade física. Se você tem condições de fazer atividade física, faça atividade física. Ter uma alimentação equilibrada, tentar dormir bem, tudo isso vai ajudar. Pensar naquilo que é bom, como diz Paulo lá em Filipenses 4, verso 8, tudo que é bom, tudo que é digno, tudo que é virtuoso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estaremos em oração por você, tá bom, Marinalva? Um grande abraço. E o último pedido é do Rodrigo Silva. Gostaria de pedir oração pela minha vida espiritual, pois estou afastado. Estou lutando para voltar aos pés do Salvador. Não está sendo fácil, mas acredito no poder da oração. Amém, Rodrigo. Estaremos aqui no programa em oração por você, para que você retorne e receba o abraço do Pai. Amigo de oração, chegou o nosso momento de orarmos juntos. Eu convido você para fechar os seus olhos e orar comigo. Eterno Deus, Pai de amor, neste momento nós rogamos, clamamos, Pai, batiza-nos com Teu Santo Espírito, que Ele seja o nosso professor, o nosso guia e nos conduza a toda a verdade.
que Ele continue trabalhando no nosso coração, convencendo-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E que Ele infunde o Teu amor no nosso coração, para que sejamos ricos, Pai, de amor, de alegria, de paz. E neste momento eu quero interceder por cada telespectador em suas lutas, dificuldades, que o Senhor seja suficiente na vida deles, trazendo cura, libertação, paz, perdão. Oramos, Pai, pelo pedido da Silmara, que o Senhor esteja ao lado dela, de sua família. A Cíntia também, Pai, está passando por um momento de provação, que o Senhor se revele poderosamente a ela, sustentando-lhe. Oramos pelo Rodrigo, para que ele volte para os teus caminhos e receba o teu abraço. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.